Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A economia capixaba tem experimentado, até por efeito da riqueza dos estados vizinhos, um transbordamento no perfil da sua economia nos últimos 40 anos. A indústria capixaba tem mudado, tem evoluído consideravelmente de perfil e já não fica tão refém apenas dos grandes projetos como as grandes plantas industriais que se instalaram na Grande Vitória. Nesse contexto, polos regionais se tornam altamente estratégicos economicamente pelo que representam de geração de riqueza e apropriação dessa riqueza pelas suas próprias bases. A nossa conversa de hoje gira em torno de um polo altamente estratégico para a economia capixaba, que é o polo moveleiro de Linhares, representado pelas empresas que estão agrupadas ali no Sindicato da Indústria Moveleira de Linhares, o Sindimol, cujo presidente é Bruno Barbieri Rangel, com quem a gente passa a conversar agora. Bruno, como está hoje a vitalidade do setor lá em Linhares? Porque vocês experimentaram um empuxo muito alto com a chegada, com essa questão da inclusão na área da Sudene, né? O incentivo que representa isso, esse tratamento fiscal oferecido por ser considerado uma área de Sudene e pela atração de muitas grandes indústrias de marca nacional. Olá, Eustáquio, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Agradecer a todos que estão nos assistindo também. Linhares hoje é dentro do cenário estadual, podemos até abranger nacionalmente, é uma cidade estratégica. Nós estamos às margens da BR-101, nós estamos na área da Sudene, nós temos uma topografia, um relevo fantástico, né? E isso torna a cidade muito atrativa para todo tipo de investimento. Hoje, uma cidade que derivou praticamente da agricultura, agropecuária, da serraria, né? A indústria moveleira da cidade, ela é oriunda da serraria, ela surgiu da serraria. Né? Com a escassez de madeira vai se criando lá as alternativas. Né? Mas grande parte das nossas indústrias hoje já foram serrarias no passado. Abriu espaço para uma competição nacional ou internacional. Nós temos lá grandes plantas nacionais e internacionais, onde faz a disputa pela mão de obra, pelo espaço aumentar. Né? Então a cidade hoje é muito bem conceituada com relação a emprego. Não se falta emprego na cidade. Né? A renda tem melhorado cada dia mais. E com isso você vê uma cidade prosperando, né? Muita obra, uma cidade bonita, uma cidade limpa. Então a gente tem acompanhado que no cenário nacional, no cenário estadual principalmente, Linhares se destaca por essa posição geográfica e está muito próximo aí da BR e os incentivos fiscais. Para empreendedores jovens como você, com essa visão de futuro, a autoestima está lá em cima da cidade. Então, a gente às vezes tem até que se controlar, né? Porque você imagina que você viu uma cidade que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, tinha uma economia ainda natural de uma cidade do interior, né? Vamos lá, o comércio era muito forte. Baseado no comércio, agricultura. Então você vê todo dia se anunciar uma empresa nova, todo dia se anuncia, se abre uma empresa de 500 empregos, 1.000 empregos. Né? Então as oportunidades deixam de ser só do nosso segmento e abrange lá um mar de oportunidades. Né? Então eu acho que hoje a gente pode considerar a cidade como um mar de oportunidades. Lógico, né? Oportunidade e cautela andam juntas. Né? Então a gente acaba tendo que se conter um pouco, mas é uma cidade do mar de oportunidades e a gente tem feito bom proveito disso daí, até como empresário, como instituição, a gente busca tirar o maior proveito dessas oportunidades que estão acontecendo. Agora, o que você falou a respeito de emprego aí é música ouvida de qualquer administrador, né? Qualquer administrador público sonha com a possibilidade do lugar que ele administra gerar emprego, porque emprego significa renda, renda significa consumo,
né? Você tem e consumo é sustentado pela renda que é gerada pelo emprego. Quer dizer, vocês inclusive estão enfrentando um problema, digamos assim, agradável, na medida em que de repente deve estar havendo até disputa extrasetorial pela mão de obra, né? Você imagina que uma cidade interiorana passa a receber multinacional e as empresas sobre a régua. Né? A nossa régua subiu. Nós tivemos que nos adequar. Né? E isso é bom. Isso é bom para a economia, isso é bom para o funcionário, isso é bom para o trabalhador. E, de certa forma, melhora a condição de vida local. Então, a gente melhorou com isso. A concorrência, que não está mais entre o comércio, não está mais entre a agricultura, não está mais entre a agropecuária, nós estamos brigando com o multinacional, nós estamos disputando o trabalhador com o multinacional. Então, nós temos que ser atrativo. Né? E ser atrativo, sabe que o tal do santo de casa faz pouco milagre ou nenhum, né? Costuma não fazer. Então, você ser atrativo sendo da casa, isso se torna muito complicado. O que a gente fez lá no sindicato, nesses últimos anos de gestão, que se encerra agora, inclusive, no próximo dia 26. Você vai passar a bola. Passa a bola agora dia 26. Sensação de dever cumprido. Não, com certeza. Uma diretoria maravilhosa, trabalhamos muito. Então, assim, o que a gente conseguiu, o que a gente trouxe? A gente enxergou que a indústria tinha ficado uma quinta opção, a indústria moveleira uma quinta opção do emprego, né, porque tinha muito mais opções. Só que a comunidade linharense, a comunidade ainda enxergava a indústria moveleira como uma serraria, onde o trabalhador chegava de manhã e saía de tarde todo sujo, né, o risco de acidente era iminente. Isso mudou. A indústria moveleira hoje ela é tão tecnológica quanto qualquer indústria que esteja instalada em Linhares. Ela gera uma gama de oportunidade para o trabalhador, assim, algo inimaginável, porque nós mudamos. Né? As indústrias hoje cada vez produzem muito mais, com muito maior qualidade, com aplicação de mão de obra, com aplicação de tecnologia, tudo isso está inserido no nosso contexto. Então isso foi importante mostrar para a comunidade, olha, pessoal, a gente precisa dizer que nós nascemos aqui, somos criados aqui, mas a gente contribui para a economia, a gente contribui de fato para que a cidade continue crescendo, mas nós também geramos oportunidade. Então pode vir com a gente que não tem arrependimento não. O Bruno, um atestado de maturidade do setor é quando é pelo nível de sindicalização. Você percebe que o empresário, o empreendedor, a gente tem trocado, recorrentemente, a gente está trocando a palavra empresário por empreendedor e empregado por colaborador. Parece mais adequado às relações que se pretende, capitalista, onde uma face gera emprego e outra ocupa o emprego que foi gerado, né? Então a gente percebe que há essa dinamização, ela, digamos assim, ela contribui muito para, por exemplo, vocês investirem na formação da aprendizagem. Vocês têm que qualificar a mão de obra de vocês. Aliás, vocês têm um desafio dentro do setor que vocês têm perfis diferentes de empreendedorismo, né? Você tem esse que incorpora alta tecnologia ou tecnologia intensiva e tem aqueles ainda que remontam às tradicionais práticas da artística marcenaria. Nós estamos hoje, o sindicato está composto por 64 indústrias. Né? Dessas indústrias nós temos parte dela de autoprodução, a tecnologia empregada é muito maior, mas aí nós temos as marcenarias que demandam muito mais da mão de obra artesanal. É um oficial marceneiro, né? Do ser humano, né? Porque a indústria ela já não tem mais o marceneiro, ela tem o operador de máquina. A marcenaria ela tem uma máquina que corta bonito o design. Isso daí, a marcenaria não. A marcenaria precisa daquele ser humano que sabe fazer o cálculo da medida, que vai enxergar o ambiente e vai ver o que melhor se adequa, vai pegar um projeto de um arquiteto e consegue ler o projeto. Né? Então são perfis completamente diferentes. Né? O que a gente fez nessa última gestão, em termos de capacitação. Capacitação nunca é demais. Isso é uma escada sem fim. Isso é um horizonte. Permanente. Isso é um horizonte que a gente não vai chegar ao fim dele nunca. Nós passamos a pagar o trabalhador da indústria para estudar. Né? Pegamos lá
boas formações, pessoas que a gente enxergava que tinha condição de seguir adiante, trabalhava lá meio horário, o outro meio horário ia para o Senai. O trabalho dele era aprender. O trabalho dele era aprender, e com remuneração. Ele aprendia e aplicava, aprendia e aplicava. Nós estamos indo para o 3º ano já de formação de operador de máquina. Junto a isso, eu preciso formar o marceneiro oficial, que são paralelos, são diferentes, né? Uhum. Então, nós temos também a formação para o oficial, que isso aí já é de cadeia, já é da carteira do Senai, isso, desde sempre. Né? Então, nós temos ambos os cursos andando juntos hoje no Senai, em parceria com o Senai, que funcionou muito bem. Né? E conseguimos ter excelentes resultados. Né? Eu acho que a gente conseguiu um aproveitamento aí de 80% do que a gente colocou para estudar, já são operadores. Isso é empregar a tecnologia a seu favor. É trazer essa mão de obra mais jovem, que é ligada à tecnologia, que precisa... Vocês conseguem atualizar também, porque você falou a respeito dessa distinção clara entre as não seriadas, artesanais e as que têm em tecnologia intensiva. Vocês conseguem trazer junto com a tecnologia também uma pegada de inovação no processo? Sim. A indústria modeleira, nos últimos, vamos falar em 15 anos, com a escassez da mão de obra, ela se modernizou demais. E com a necessidade de cada vez produzir mais e melhor, né, para ser competitivo, ter custo fixo dentro das realidades, isso evoluiu muito. Né? Então, a indústria em 15 anos evoluiu num nível de tecnologia que a gente jamais poderia imaginar que chegaria. Né? Nós já temos indústrias também voltadas para a marcenaria que já têm tecnologia bem avançadas, só que ainda é um passo longo, é uma realidade um pouco distante para a nossa sociedade. Vocês normalmente se voltam para o mercado estadual, nacional? Tem algum índice de mercado externo aí? Tem. Nós já estamos evoluindo bem com relação a isso. O móvel capixaba, ele vai a todo o território nacional. Né? O seriado, então, ele precisa abranger todo o território nacional. Já temos empresas com parcelas importantes do seu faturamento no mercado externo. América do Sul, América Central, um pouco para a África. Né? Isso traz maturidade às empresas. Porque exportar é diferente. Né? Então isso traz maturidade, isso traz robustez às empresas. E as empresas, as marcenarias ainda trabalham meio que no âmbito estadual. Alguma ou outra que tem alguma situação fora do estado, mas ainda no âmbito estadual. A presença hoje é do presidente do Sindicato da Indústria Moveleira de Linhares, Sindimol, o empresário, o empreendedor Bruno Barbieri Rangel. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Sindicato da Indústria Moveleira de Linhares, o Sindimol, o empreendedor Bruno Barbieri Rangel. Bruno, vocês têm assim uma pauta específica do setor que hoje vocês colocam como demandas a serem atendidas para melhorar a competitividade, melhorar o desempenho de vocês no que diz respeito às questões de infraestrutura, de energia, de acessos, de carga tributária, de disponibilidade de crédito. Como é que tá a agenda de vocês em termos daquilo que lhes falta? Então, Eustáquio, imagina que o Polo de Linhares ele foi criado. Né? As empresas eram soltas, nós adquirimos um terreno próximo à BR, então ele foi criado. A nossa infraestrutura de polo é muito boa. Nós temos energia de qualidade, temos acesso facilitado, temos tudo isso daí. Lógico, alguma empresa ou outra demanda de alguma infraestrutura maior ou outra, mas é muito particular. Mas falando pelo setor, e não só pelo setor, falando num contexto geral, fazer um asfalto na sua porta é excelente, mas o que eu acho que a gente tinha que, a nível nacional, para modernizar a indústria nacional, para não apenas o setor moveleiro. Não apenas o setor moveleiro. Para tornar o país um país industrial. É realmente linhas de crédito acessíveis para a indústria. Hoje você empreender, você construir, você inovar, é muito caro. Né? E
além de caro, você tem que disponibilizar o seu recurso, o seu caixa para investimento. Investimento é retorno de longo prazo. É longo prazo, investimento tem que sobreviver até lá. Né? Então o que falta é uma linha de crédito para a indústria, uma linha de crédito acessível, com juros competitivos, para tornar a indústria cada vez mais evoluída, cada vez mais produtiva. Né? Então isso eu acho que é um apelo nacional. Quer dizer que nos outros vizinhos se dão por satisfeitos, a situação está tranquila, está boa. Boa. Infraestrutura, acessos, energia boa, comunicação. Boa. Relações com o poder público, relações institucionais, como é que é? Então, eu acho que o Sindmol é uma instituição apolítica, né? E a gente tem um trânsito muito bom, tanto no poder municipal quanto no poder estadual. As nossas solicitações são sempre muito bem aceitas, porque a nossa representatividade no município é muito importante, no estado é muito importante. Então, quando você trata com respeito o poder público, a gente, no mínimo que você vai ter é respeito. Então, a gente tem um bom trânsito pelos poderes municipal e estadual. Né? Muito bom. E no que diz respeito à competitividade também com relação... Por exemplo, nós temos aqui no Espírito Santo pelo menos 3 polos expressivos. Quando eu falo expressivo, que cumpre essa função econômica de aglutinar empresas que, nos lugares onde elas estão, elas são vetores de riqueza porque geram emprego e renda. Né? O Polo Moveleiro de Colatina e o Polo Moveleiro... aglutinado em torno do Sindimadeiras não é um polo, ele é difuso, né? É difuso. Porque me parece que ele arrebanha todas as empresas que não são associadas aos polos específicos. Como é que é essa relação do setor? Vocês falam, vocês intercambiam, vocês interagem, sim. Trocam ideias, experiências? Sim, evidente. Nós temos, inclusive, na Federação da Indústria, a FINDS aqui no Espírito Santo, uma câmara voltada para o setor moveleiro, onde o Sindmol, o Sindimadeira e o Sindimóveis, as demandas que têm sinergia são tratadas lá. A gente não pode dividir o Estado em 3. Né? Regionalmente nós podemos até estar divididos, mas os objetivos são únicos. Né? Então a gente trata muita coisa assim em atacado pelos sindicatos. Né? A Câmara nos ajuda muito também com relação a isso, apesar de serem perfis diferentes. Né? A gente tem lá no Sindmol, em Linhares, mais uma pegada mais para o industrial, mais em larga escala, e os outros sindicatos mais voltados aí para as médias e pequenas empresas, as marcenarias, as madeireiras, mais artesanais. Né? Mas, em algum ponto, as demandas se convergem, sim. Se convergem. Sim, claro. Mas mesmo dentro do sindicato, às vezes, são demandas mais específicas das empresas artesanais e de vocês, as grandes empresas. Né? Esse é um cuidado importante que nós, como liderança de sindicato, temos que estar atento. Hoje, imagina, eu tenho lá 12, 15 grandes empresas e o restante são todos pequenas empresas, né, que são tratados numa convenção coletiva única. Né? Então, eu tenho que ter... São realidades diferentes, com a mesma régua. Isso daí. Então, nós temos que ter muito tato para não prejudicar o menos favorecido e não trazer muito a situação para uma empresa um pouco maior, com um capital um pouco mais disponível. Né? Então tem que ter muita cautela com relação a isso. E esse cuidado a gente tem quando a gente vai tratar, por exemplo, uma convenção coletiva. Nós montamos uma comissão onde ela é muito espalhada. A gente tem o pessoal da indústria, da grande indústria, tem o pessoal da marcenaria, tem a madeireira, porque eles precisam entender, eles precisam colocar demandas. Olha, eu acho que o que vocês estão negociando foge à nossa realidade. Então, para você manter isso tudo numa convenção coletiva única, tem que ter muita cautela. Bruno, o advento da inclusão de Linhares na área da Sudene impactou muito a economia lá, né? Ou não? Sim, não tenha dúvida. Né? É um grande benefício para nós que já estávamos e para o restante que foi atraído. Que é atraído, que é entrante agora. Nós temos 75% de redução na base no imposto de renda e na contribuição sindical. Isso é um grande número. Né? Nós estamos na área da Sudene e isso nos permite também ter alguns acessos ao Banco do Nordeste, por exemplo, que só atua na área da Sudene e tem algumas taxas um pouco mais competitivas.
Então isso impulsionou a economia, sim. Competitiva para capital de giro. Para capital de giro, para investimento. Eles têm uma linha de crédito bem ampla, né? Longe do que é o ideal que eu falei anteriormente, mas ainda é mais competitivo. Ideal é taxa de poupança. Não é taxa de poupança. Quem dera. Mas de qualquer maneira o setor também está, de uma certa maneira, se beneficia de um programa, dos programas estaduais, dos programas estaduais de incentivos como Investe, Compete também. Sim, todo o setor, inclusive isso é uma premissa básica para a indústria ter acesso a um desses programas. Ele tem que estar associado a um sindicato patronal para ter acesso ao benefício. Isso traz associativismo. Não, isso foi um fortalecimento muito importante. Isso traz uma responsabilidade para o sindicato, para a indústria. Os números são claros, né? Hoje nós temos uma apresentação anual que é digna de inveja, de tão bem apresentada ao governo do Estado, para comprovar de fato o benefício. Mas voltando a falar do benefício, nós somos beneficiados sim do Compete e do Investe, que é a redução da base de cálculo do ICMS. Né? Uhum. Um pouco para fora do Estado, dentro do Estado também tem redução, mas isso trouxe a gente para o cenário nacional de competitividade, né? Porque a gente tinha que compensar a logística nossa com alguma coisa. Né? Nós somos longe dos principais polos consumidores. Então, os programas de competitividade nos colocam no páreo, nos colocam no jogo, digamos assim. O consumidor, o mercado da indústria moveleira de Linhares é o consumidor final? Não. Né? O mercado da indústria é a loja de imóveis, né? As lojas de imóveis e eletro. E como é que vocês fazem assim, essa sondagem? E como é que acontece isso? É o meio intermediário, o comércio que informa vocês, variação de gostos, modismo, demanda de produtos, o que altera a linha e a concepção do produto que vocês passam a produzir? Sabe, Eustáquio, uma pergunta interessante. A gente visita outros polos, outros mercados consumidores, outros países. O Brasil é um lançador de tendência. Então, assim, como nós produzimos muito, nós temos muita indústria que produz, então todo mundo quer sair à frente, quer ir adiante, nós somos um lançador de tendência. Mas o mercado, sim, o mercado sinaliza aquilo que o consumidor está em busca. Né? Sim. Um outro aspecto, assim, em tempo de ESG, ES, Environment, governança, sustentabilidade, como é que é essa cultura de vocês com relação ao insumo principal, que é a madeira? Então, eu falei isso há poucos dias também, a madeira in natura, que se não for de reflorestamento, se não for de manejo, ela já não chega para a gente mais. Né? As grandes indústrias, até as marcenarias, elas são munidas de chapa de florestas renováveis, no caso eucalipto. Então hoje nós temos uma indústria aqui no Espírito Santo, inclusive, que nos fornece a chapa, ou o MDF, né, que é proveniente das indústrias, das florestas 100% renováveis, que é o eucalipto. Sim, placas, né? A Placas do Brasil, isso aí. Placas do Brasil era uma pedra cantada já há alguns anos pelo setor, né? A placa passeando do sul até aqui. Você imagina, aquilo que eu acabei de falar do imposto, né? O nosso principal, o nosso fornecedor mais perto estava a 1.000 e tantos quilômetros. Então eu tinha chapa pagando frete de 1.000 e pagando frete de 1.000 para voltar. Então nós tínhamos aí um valor flutuante em cima da BR, digamos assim, que nos deixava fora da competitividade dos principais polos. A Placas, assim como o imposto, a Placas do Brasil veio para nos colocar de fato no jogo. Isso, nós podemos considerar que a indústria moveleira no Espírito Santo existe a era antes placa e depois placas, né? Que realmente nos trouxe aí mais competitividade. O móvel 100% MDF ele é mais querido pelo consumidor, né? E isso também nos ajudou demais. Mas é mito ou a diferença técnica efetiva, uma diferença, né, efetiva no MDF e o MDP? O aglomerado, né? O velho aglomerado, agora é MDP. Então, são aplicabilidades diferentes, né? O MDP, o antigo aglomerado, ele é um móvel para corte reto. Cortou, vai passar uma fita de borda e vai pintar, furar e pintar.
O MDF não, o MDF ele permite ser trabalhado, ser usinado, fazer borda, coisa que o MDP não nos permite. Então assim, eu consigo usar MDF no lugar do MDP e torno o produto mais nobre, porque realmente ele dá uma nobreza pelo peso, pela característica. Mas eu não consigo usar MDP no lugar do MDF, na parte de usinagem, na parte de baular, essas coisas. Bruno, já encerrando, você falou que você estava encerrando agora o seu mandato. A gente sabe que empreendedorismo e associativismo são duas culturas determinantes da riqueza de um lugar. Onde você tem um forte espírito empreendedor e um forte espírito associativista, você tem unidades produtivas e unidades produtivas que se aglomeram na defesa de uma pauta comum. Como é que é? Você conseguiu formar sucessor? Houve disputa? Como é que foi essa história? Não. Lá a gente consegue fazer de uma maneira muito, muito sadia, né? A gente acha importante que todo presidente saia da última gestão, esteja presente na gestão anterior. Eu estive presente na gestão anterior, né? Eu era secretário de obras lá, então um diretor de obras, então fui a presidente. O meu sucessor agora chama Vitor Guidini, assume dia 5 o seu próximo triênio. Ele estava na minha diretoria, né? Ele fazia parte da diretoria com um diretor administrativo, né? Então é importante isso. E ele que dá aí os próximos 3 anos fica por conta dele. Ele pega o bastão. Pega o bastão. Associativismo é corrida de bastão. Cada um corre um tempo e passa a bola. Não que a gente deixe o sindicato, né? Mas a gente passa a observar um pouco mais por fora. E é importante também, nós achamos importante que o presidente atual não faça parte da diretoria, para não fazer sombra ao próximo presidente. Eu tenho certeza que o Vitor está muito coerente com as ideias que a gente colocou, o planejamento foi feito junto. Lá a gente não tem um presidente, né? Nós temos uma equipe, um colegiado, uma diretoria que a gente consegue evoluir e vai dar sequência muito bem, tenho certeza. Quero agradecer muito, Bruno, sua presença aqui. O agradecimento todo meu, e quando precisar, mesmo que não seja presidente, mas estou disponível. A presença hoje do presidente, ou como ele diria, do ainda presidente do Sindicato da Indústria Moveleira de Linhares do Sindimol, o empreendedor Bruno Barbieri Rangel. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.